boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui. Para a gente é muito importante, né, mais uma vez, estar reunidos para comemorar o Agosto Dourado. E esse ano eu acredito que muito mais ainda, né, porque além de nós estarmos dentro da Cidade da Saúde do Saber, né, que é toda uma inovação da Santa Casa, nós estamos comemorando os nossos 25 anos de Promai. E eu acredito que toda a história, né, tem sua beleza. E a Santa Casa, há 25 anos atrás, ela já pensava sobre isso, né? Quando eu estava estudando sobre a ODS, eu ouvi que, nossa, precisou de alguém vir com todas essas informações para criar tudo isso, né? E há 25 anos atrás, uma instituição em Minas Gerais pensou nisso, né? Com toda a simplicidade, num município que, com certeza, na época, tinha menos de 80 mil habitantes, porque hoje a gente está com 120 mil. Alguém já pensava sobre isso, né? Sobre a questão da mortalidade, da morbidade, onde que esses recém-nascidos prematuros ficariam, como que a amamentação é importante na vida dessas mães, né, das crianças. História bonita. E hoje, ainda aqui na Cidade da Saúde do Saber, eu acredito que é muito mais ainda. Então, eu gostaria muito de agradecer a todos vocês de estarem aqui. E a oportunidade também da Santa Casa de fazer com que esse sonho seja realizado. Então, para a gente, não é simplesmente um trabalho, né? É mesmo algo que faz parte da nossa história. Então, de uma conversa de um domingo à tarde, eu comecei a conversar com o Dr. Moisés do nada. Um domingo era umas 5, 7, 6 horas da tarde. Falei, vou mandar um direct, né? Sei lá se ele responde. Não é que ele me respondeu, né? E a gente começou a conversar e daí surgiu a oportunidade de estar conversando com ele. E eu sempre almejo pessoas do aleitamento materno que são muito significativas para que a gente cresça junto, né? Gostaria de convidar o Dr. Moisés, ele vai estar falando para a gente hoje sobre cadê o aleitamento materno nas 17 ODS. A gente vai ouvir o senhor com muito amor. Primeira coisa, a declaração de que não tenho nenhum conflito de interesse com esse tema. Vamos falar a respeito de sustentabilidade. Todo mundo tem seu conceito de sustentabilidade. E aí, quando a gente fala de sustentabilidade, todo mundo lembra de plantinha, de riozinho, de animais. E a sustentabilidade vai muito além disso. E quando a gente fala de sustentabilidade, são perguntas que aparecem. O que é a sustentabilidade? Em que campos a gente aplica? Tem um só conceito? Não mesmo. É possível? Depende do que, de quem, como definir e para que serve a sustentabilidade. Sustentabilidade é um conceito que teve várias origens. Uma delas é de uma política diplomata médica norueguesa chamada Gro Harlem Brundtland, que ela foi líder mundial em saúde pública. Entre 1983... acho que tem gente aqui que nasceu perto dessa época. Então, houve uma época na história em que não tinha celular, computador, vocês podem não acreditar, mas nessa época ela presidiu uma comissão das Nações Unidas que foi dedicada ao estudo do meio ambiente. E, na época, a sustentabilidade e as medidas de promoção eram garantia de recursos básicos, água, alimentos, energia, preservação de biodiversidade, diminuição do consumo de energia, controle de urbanização desordenada, atendimento de necessidades básicas, saúde, escola e moradia, reciclagem de materiais, consumo racional de água e de alimentos e redução de uso de produtos químicos. Isso é de 1987, gente. Nós estamos em 2023, então dá 13
com mais 23, 36 anos depois, e ainda discutindo os mesmos temas. A gente ouve propostas, vê ações, e nós estamos aqui novamente discutindo. E o relatório Brundtland deu uma definição que eu acho muito interessante, se a gente pudesse introjetar. Suprir as necessidades dessa geração presente, sem afetar a habilidade das gerações futuras de suprir as suas. Então, muito legal eu ter muita água agora, mas eu não posso acabar com essa água. Se eu acabo com essa água, as próximas gerações têm muito poucas chances de evolução. Também, lembrando, isso tudo é de 1987. A Companhia de São Paulo, isso é em São Paulo, o Manual do Usuário da Sabesp. Tá? Sabesp é o serviço de água e de abastecimento do estado de São Paulo. Vou pegar um exemplozinho, falando da água. De acordo com a Organização das Nações Unidas, cada pessoa precisa de 110 litros de água por dia para atender suas necessidades, e no Brasil o nosso consumo médio é de 200 litros de água por dia. Então, para vocês terem uma ideia, se você tomar uma ducha de 15 minutos com a água meio aberta, deixar cair a água, você gasta 135 litros de água. Se você usar 5 minutos, fechado, se ensaboar, voltar outra vez, vai usar mais um pouquinho, se enxaguar, você gasta 45 litros. No chuveiro, 15 minutos, meio aberto, 45 litros, 5 minutos, que você fecha e ensaboa, depois você liga de novo, e abre de novo e enxágua, 15 litros. Quando você está falando numa torneira, se ela está caindo, ela gasta 46 litros de água por dia, e a nossa média deveria ser de 110. Um filete de 2 milímetros, 137. De 4 milímetros, 442 litros de água por dia. E, na cozinha, quem está lavando a louça, 15 minutos da torneira meio aberta, 117 litros. Se eu limpar tudo o resto de comida, passar uma esponjinha e depois abrir a torneira, são 20 litros. Do que a gente fala quando nós estamos falando de sustentabilidade? Primeiro, de continuidade. É algo que vai não só ser de agora, mas que vai ter essa continuidade. De cidadania, porque não sou só eu. Quando eu, por exemplo, me vacino, eu não estou só me protegendo, eu estou protegendo quem tem contato comigo de adoecer, que pode não ter a mesma imunidade que eu tenho. Eu estou falando de ética, eu estou falando de respeito, e eu estou falando de responsabilidade. E quando eu olho continuidade, cidadania, ética, respeito e responsabilidade, por incrível que pareça, eu não consigo, na minha cabeça, pensar num exemplo melhor disso do que uma mãe. Quando uma mãe cuida do seu bebê, e ela vai ter uma gestação, ela pensa na continuidade, ela pensa na cidadania com ética, com respeito e com responsabilidade. Legal. Estamos de olho, tá? Cada um de nós é responsável pela sustentabilidade. Em 1992, a Aliança Mundial para a Ação em Aleitamento Materno, a UABA, inaugurou a primeira Semana Mundial de Aleitamento Materno. E, em 1992, o tema foi a Iniciativa Hospital Amigo da Criança, que foi celebrado em todo o mundo. Nós estamos hoje na 32ª semana, e o tema desse ano é Apoie a Amamentação, faça a diferença para mães e pais que trabalham. Em 2016, o tema foi esse: aleitamento materno, presente saudável, futuro sustentável. E nesta semana, começou a se trabalhar a ideia de sustentabilidade em termos do aleitamento de uma forma mais aprofundada. A amamentação faz bem para o seu filho, para você e para o planeta. E quais são os objetivos da UABA?
informar os novos objetivos do desenvolvimento sustentável e como eles se relacionam com a amamentação e alimentação de crianças pequenas. Todos vocês já passaram por ali, por aqueles cubos, e todos vocês já leram quais são as 17 ODS. Em nenhuma delas está escrito ou abordada a amamentação. Firmar profundamente a amamentação como um componente-chave do desenvolvimento sustentável, implementar uma variedade de ações para promover o aleitamento e a alimentação da criança em todos os níveis, e participar e colaborar com o maior número de pessoas para promoção, proteção e apoio à amamentação. E aqui a gente tem as 17 ODS. Erradicação da pobreza, eu vou falar de todas elas mais tarde, então é só para ter o parâmetro delas. E aí, a pergunta que não quer calar. Cadê o aleitamento materno nas 17 ODS? Então vamos abordar uma por uma. Primeiro, erradicação da pobreza. Essa é uma foto que ela é tradicional dentro do meio da amamentação. Essa é uma foto do Paquistão. Esta mulher teve gêmeos, um menino e uma menina, e a mãe dela dizia que ela não teria leite para sustentar, para poder alimentar os dois. E aí, por ser uma questão de gênero, o menino do lado de cá recebeu leite materno e a menina do lado de lá, e a menina do lado de lá recebeu fórmula infantil. Esta foto foi tirada um dia antes da menina morrer. Essa menina faleceu, a mãe doou essa foto e essa imagem com a esperança de que essa situação não se repita mais. E isso por conta de questões culturais e por conta de questões, sim, financeiras. Então, quando eu falo de erradicação da pobreza, isso aqui era a conta, gente, de 2016, tá? O custo mensal real, leite fluido, R$ 96,80, fórmula R$ 308 por mês. Salário mínimo na época era R$ 880. Então, faz essa conta. Em 6 meses, quase R$ 2.000 de custo de fórmula. Fora isso, não é só o gasto na fórmula. A gente tem que gastar para ter as mamadeiras, comprar a fórmula, gás, o adoecimento, as questões do próprio produto e da caixa, o que vai nos levar mais tarde para outra questão. Então, a proposta é iniciar como a recomendação da Organização Mundial de Saúde. Aleitamento materno desde a sala de parto até 2 anos ou mais, exclusivo e em livre demanda até o 6º mês. Ele é acessível para todos, não tem um custo para o orçamento familiar, o contrário do tipo de alimentação, que é a alimentação feita por fórmula. Nascem 77 milhões de crianças por ano neste mundo. Esse ano, a Índia ultrapassou a China. A Índia, esse ano, é o país mais populoso do mundo. Passou a China por 10 milhões. 1.420 bilhões de pessoas. Uma criança nascendo a cada 2,44 segundos. Enquanto eu estou falando aqui, já nasceram umas 25 crianças no mundo. É mais ou menos isso aqui, ó. Dá para imaginar? E onde você olha tem pinguim. Nesse mundo onde você olha hoje tem criança. Segunda questão é a erradicação da fome. Últimas estatísticas do Brasil. O Brasil, em 2022, tinha 33 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar. Esse número de 2021 para 2022 aumentou em 14 milhões de pessoas. Eram 19, passaram para 33 milhões. O leite materno é acessível para todos, não tem um custo, de novo, para o orçamento familiar, em oposição da alimentação artificial, que tem um custo, independente de qual seja o tipo de abordagem, o leite fluido ou o leite de fórmula infantil.
os nutrientes são, e isso é uma coisa bastante importante, a gente não associar amamentação com amor. Porque uma mãe não ama mais ou menos o seu filho porque seu parto foi normal ou cesárea. Ela não ama mais ou menos seu filho se ela amamenta ou não amamenta. Uma mãe que é soropositiva, que optou por ter a gestação inteira, com todos os riscos que isso representou para ela, e continuar a cuidar do seu bebê, não ama menos o seu filho do que uma mãe que amamenta seu filho. Mas vale lembrar que nutricionalmente e imunologicamente, o leite materno é inigualável. Ele não é insubstituível. Você substitui por fórmula quando existe essa necessidade de uma mãe que não consegue, não pode ou até não quer amamentar. A amamentação é um direito de mãe e bebê, não é uma obrigação. E isso a gente deve acolher sempre através de observar, olhar e conversar com cada mãe. Esse aqui é um estudo que mostra que aqui nós estamos falando de saúde de qualidade. É a terceira ODS. Que se a gente tivesse o aleitamento materno no primeiro dia de vida, a gente tem 16% a menos de mortalidade. E se a gente tiver o aleitamento materno na primeira hora, que é o recomendável, que é a tal da hora dourada, com cuidado, contato pele a pele, a amamentação cai em 22% o risco de mortalidade neonatal. A prevenção de doença não acontece só enquanto o bebê está mamando, porque ela estimula a formação de determinadas substâncias e determinados anticorpos para esse bebê, que vão ter validade a vida toda. Todos nós nascemos com o gene do colesterol. Alguns manifestam, outros não manifestam. O aleitamento materno favorece com que esse gene não se manifeste. Aí esse bebê mama por 3 anos. Lindo, faz tudo certinho. E a festinha de 3 anos dele vai ser num fast food. Não tem leite materno que proteja isso. Tem que ter continuidade. Ele é um bom começo, mas ele não vai resolver tudo, mas tem uma ação prolongada. Doenças agudas comuns da infância, diarreia, infecções respiratórias e otite. Um estudo do professor César Vítora, vai aparecer aqui, mostra isso, foi feito em 2016, publicado em 2016. As doenças crônicas, obesidade, hipertensão, diabetes e asma, e a saúde da mulher, que tem menor chance de desenvolver câncer de mama e câncer de ovário. Existe um tratamento para quem está acostumado em prematuridade de você dar colostro. Chama-se colostroterapia. Não é amamentar, é dar o colostro, gotas, para aumentar a imunidade. Não é nutrir, aumenta a imunidade do prematuro. E a tal da epigenética, que é essa história aqui, né? O leite materno é um imprinting metabólico, quer dizer, ele dá um carimbo em você de saúde. Se você souber utilizar esse carimbo, você tem grande chance de progredir na saúde. Esse é outro resultado. Então, esse é um dos estudos do professor César Vítora, um epidemiologista de Pelotas, reconhecido internacionalmente, ganhou prêmios, enfim, contando que, nesse estudo, quem tomou só leite humano, e ele acompanhou essa população de Pelotas de 0 a 30 anos, e ele soltou esse relatório no final dos 30 anos, e mostrou que melhora o desenvolvimento cognitivo da criança. Na medida que o aleitamento materno está associado ao melhor desenvolvimento mental e cognitivo, ele favorece a aprendizagem. Mas adianta muito pouco favorecer a aprendizagem se essa criança não consegue entrar na escola. Ela precisa ter a educação. Ela precisa receber e ter condições de ter essa educação. O aleitamento e a alimentação complementar são essenciais para o aprendizado. Igualdade de gênero. Tal qual a democracia, a amamentação ajuda a igualdade entre todas e todos, oferecendo para cada menina e menino a melhor qualidade de vida desde o seu início. Você não tem uma distinção de gênero
pela questão da amamentação. Mário Quintana falava que democracia é a oportunizar a todos o mesmo ponto de partida. Quanto ao ponto de chegada, vai depender de cada um. É você que faz as suas decisões de acordo com a sua realidade e as suas possibilidades. Água limpa e saneamento. A amamentação sob demanda, que é em livre demanda, ela dá toda a água que o bebê necessita, inclusive no verão. 85% do leite materno é composto de água. Então, o bebê não precisa de água até o seu 6º mês. Agora, eu gosto da conta contrária. Se 85% é água, 15% é comida. Imagina que vocês foram num restaurante em quilo, foram lá, pegaram seu prato e colocaram lá 1 quilo de comida. E no final, joga fora 850 e come só 150. É isso o que tem de comida dentro do leite materno. E ele faz um bebê nascer por volta de 3 quilos e chegar com 9 quilos no final de um ano. Ele triplica de peso. Faz o bebê nascer com 50 centímetros e chegar com 75 centímetros no final de um ano. Aumenta 50% do seu ganho de crescimento. Outra questão é isso aqui. A alimentação com fórmula requer acesso a água potável, higiene e saneamento. Em 1974, uma indústria de substitutos de leite materno distribuiu fórmulas infantis na África. E por conta da dificuldade de acesso à água controlada, aconteceram 3 milhões de mortes de crianças. Porque o acesso era o problema da água contaminada. E todas as vezes que você manipula um alimento, maiores as chances desse alimento contaminar e trazer problemas na saúde do ser humano de forma geral. Água limpa e saneamento. Alimentar um bebê durante 6 meses, você gasta em torno de 135 litros de leite ou 44 latas de fórmula infantil. Em um ano, nós estamos falando de, no mundo, 20,6 bilhões de embalagens plásticas de leite fluido. Já já a gente vai ver onde isso vai parar. E 6,7 bilhões de lata de fórmula que terminou de usar, a gente descarta. São 230 milhões de mamadeiras por ano jogadas, também utilizadas e depois dispensadas. Quando a gente fala de energia renovável, a amamentação reduz o consumo de água, fogo e outros combustíveis que você usa. Você não precisa ligar fogão, você não precisa do uso de gás, consome pouca energia. A fabricação dos leites fluidos também requer a mesma questão de energia, requer a mesma questão de quantidade de gastos, aumentando ainda o custo da sustentabilidade para esse nosso planeta, para o nosso mundo. Isso aqui é uma conta muito interessante, é de quanto se gasta de água para fazer uma mamadeira. Porque na prática é assim, né? O bebê mama 240 ml, então você põe lá 240 ml de água fervida, filtrada, e põe 8 medidas, ou tantas medidas de leite. Mas não é isso só que você gasta água para lavar a mão, água para lavar o copo, ou a mamadeira, o aro ou o bico, água para ferver, água para lavar a panela que esterilizou o copo, água para lavar a escovinha de limpar, água para lavar a escovinha de esfregar o bico, para lavar a panela onde ferveu o leite, para preparar o leite, dá mais ou menos 5 litros de água que são utilizados para fazer 240 ml de leite. Esse foi o estudo que foi publicado no Lancet, falando a respeito de empregos, aqui é a ODS número 8, empregos dignos e crescimento econômico. Esse é o estudo do professor César Vítora. Então, ele coloca o seguinte, que se a gente tivesse o aleitamento materno exclusivo, da sala de parto até 2 anos ou mais, exclusivo em livre demanda até 6 meses, nós teríamos 832 mil mortes a menos por ano
de crianças abaixo de 5 anos por quadros de doenças evitáveis, diarreia, quadros respiratórios. 20 mil casos a menos no mundo de câncer de mama e uma economia mundial de 302 bilhões de dólares por ano. Quase $1 bilhão por dia. De economia de forma geral. É que essa é uma economia que ela fica escondida. Eu vou escancarar ela daqui a pouco. Empregos dignos e crescimento econômico. Isso aqui é uma sala de apoio à amamentação. Os incentivos de apoio à amamentação aumentam a participação das mulheres na empresa e conquistam a fidelidade dos funcionários. Uma mulher que trabalha numa empresa onde ela tem os seus direitos reconhecidos, onde ela é olhada, onde, se ela quiser manter o processo de aleitamento, ela tem onde sentar, extrair seu leite, ter um período, ter uma flexibilidade um pouquinho no horário, ela trabalha com muito mais condições de felicidade. Ela trabalha com muito mais gosto nessa empresa. Os bebês não amamentados adoecem mais. Quando eles adoecem, as mães faltam. O absenteísmo diminui os lucros e leva à demissão. Tem um estudo que foi feito pela Faculdade Getúlio Vargas, em São Paulo, em 2017, e o nome do estudo era demissão maternidade, dispensa maternidade, não era licença. Mostrava que a mãe tirava os seus 4 meses de licença, tinha 5 meses de estabilidade. Daqui até 2 anos, 50% das mães tinham perdido emprego, tinham sido demitidas, por conta das consequências da sua gravidez, amamentação e pós-licença maternidade. Mães que trabalham em empregos que valorizam a amamentação têm melhor vinculação à empresa, e a proteção da maternidade permite que as mulheres conciliem a amamentação com o trabalho remunerado. Inovação e infraestrutura, a ODS 9. Creche perto do local de trabalho, sala de apoio à amamentação, período de pausa para amamentar. Esse tema relacionado à creche, trabalho, isso vem desde 1919, com a criação da OIT, Organização Internacional do Trabalho. Desde lá, existe essa proposta. Isso foi reposto em 1935 aqui no Brasil, depois isso foi reposto e recolocado em 1990, numa reunião que houve na Itália, que se chama Declaração de Inocente, e em todas as semanas, em 5... E o tema desta Semana Mundial de Aleitamento Materno é ter mais creche perto do local de trabalho, sala de apoio à amamentação, período de pausa para amamentar. Menos absenteísmo, menos rotatividade, menos gasto em treinamento, menos elevação de preço dos produtos, por exemplo. E a gente ainda não conseguiu resolver a questão das licenças maternidades, que são de 4 meses e são de 6 meses, só para quem trabalha em empresa cidadã. E eu tenho uma conta, no Brasil, 1,5% das empresas é empresa cidadã. Empresa cidadã é aquela que dá 6 meses de licença maternidade e 20 dias de licença ridícula paternidade, que hoje, se você não trabalha numa empresa cidadã, a mãe tem 4 meses de licença maternidade e o pai tem 5 dias corridos de licença paternidade. Isso quer dizer o seguinte: seu filho nasceu na sexta, aí você tem sábado, domingo, o feriado é na terça. Você emenda segunda, quarta-feira ele voltou a trabalhar. Nem para registrar o filho ele teve tempo e condições de fazer isso direito. Redução das desigualdades. A desnutrição é um dos fatores determinantes das desigualdades nos países. E aqui, como nós falamos, nós temos 33 milhões de brasileiros em situação de insegurança alimentar. 33 milhões de brasileiros são 15% da população do Brasil. E a prática de amamentar ajuda a reduzir a desnutrição e aumenta a sobrevivência e a expectativa de vida dos cidadãos de países pobres ou em desenvolvimento.
Aí nós vamos para cidades e comunidades. Redução de lixo, embalagem descartável como plástico, alumínio, papelão. Mães lactantes com seus bebês precisam se sentir seguras e bem-vindas em todos os espaços públicos. Isso quer dizer o seguinte: se uma mãe não amamenta em público e o bebê chora, ou ela vai se esconder em algum lugar para amamentar, ou ela começa a dar fórmula para esse seu bebê. Este ano, depois de 2015 ter sido lançado uma lei, uma proposta, um projeto de lei, para que a mulher que estiver amamentando em público e for constrangida, ela pode denunciar, e isso gera multa. Isso levou 3 anos, agora os últimos 3 anos, com uma relatora mulher que só precisava assinar. É uma lei de 1,5 páginas, que fala só isso. Uma mulher que estiver amamentando em público e for constrangida pode denunciar o estabelecimento. Se o estabelecimento tiver isso feito pela primeira vez, paga tanta multa. Se for repetição, paga tanto mais de multa. Essa é a proposta. 3 anos para passar uma caneta nisso. No começo desse ano, isso foi feito. Estados Unidos, que não tem uma legislação nacional, são 50 estados, cada um tem uma. Em 2019, todos os estados têm essa legislação agora. Aqui no Brasil, isso foi aparecer agora, este ano. Nossa taxa de aleitamento materno é ridiculamente maior do que nos Estados Unidos, que não tem licença maternidade remunerada em nenhum estado. Tem licença maternidade, não remunerada. Você pode voltar, pode amamentar, mas não pode trabalhar. Consumo responsável. Aqui eu vou entrar num item que eu gostaria que vocês não encarassem, por favor, como pessoal. Eu entendo uma série de questões, mas isso aqui nós estamos falando de sustentabilidade. E eu pediria para deixar esse meu último pedaço aqui, se eu precisar correr, eu tenho para onde ir. Mas é o seguinte: quando nós falamos de uma questão de uma mãe que não amamenta, em média... Antes, é super importante entender que, quando eu falo de leite de vaca, eu estou falando do leite de saquinho ou de caixinha. Quando eu falo de fórmula infantil, a fórmula infantil é derivada do leite de vaca, só modificado em algumas características pela indústria. Mas ele é leite de vaca também. Então, vamos lá. Em média, uma vaca produz 30 litros de leite por dia, 11 mil por ano. Milhões de vacas leiteiras levam a milhares de hectares de florestas devastadas por ano. Outra coisa importante, isso que eu estou falando é nível mundial, porque isso foi tema da Semana Mundial de Aleitamento Materno. Isso não foi nível Brasil, é mundo isso. Amamentação. Deixa eu só voltar aqui. Então, isso aqui... Eita, aqui. Aí, quando eu falo de consumo responsável, né? Aqui, combate às mudanças climáticas. A amamentação salvaguarda a saúde e nutrição infantil em tempos de adversidades e desastres. Nos Estados Unidos, teve agora uma das empresas de leite que teve uma queda grande na sua produção. E, por conta dessa queda de produção, houve um pânico geral que tiveram que importar leite. E uma das falas que foram colocadas de uma forma muito simplista, e quem falou isso foi a Bette Midler. Bette Midler é uma atriz americana dos seus 80 anos de idade, falou: não tem fórmula? Amamenta. Isso não funciona muito bem assim. Porém, quando ficou-se sabendo que a mãe gestante e principalmente a que amamenta toma vacina de Covid e passa anticorpos através do seu leite para o bebê, muitas mães voltaram a amamentar para conseguir passar esta proteção para o seu bebê. Não é imunidade, não ensina a fazer anticorpos, mas passa os anticorpos que têm uma duração e protegem bem esses bebês. Uma das questões, quando a gente fala em termos de aquecimento do planeta, é o pum delas que faz muito isso. Tá? Tem um gás, é o gás metano, que aumenta
o aquecimento. Então, 70% das emissões desse gás ocorre por conta da criação de gado bovino no mundo. A amamentação não tem isso. Ela é ecológica. E a produção de fórmula implica na produção leiteira. Quanto mais vaca, mais emissões, e assim sucessivamente. A questão é que, para você ter o gado, e isso vale para o mundo, você precisa tirar e preparar a terra para que eles se alimentem, para que o gado se alimente. E foi considerado uma das principais causas de devastação de fauna, flora e rios. Quando você tem um desflorestamento, você perde sombra, você aumenta aquecimento global, você absorve mais calor pela terra e danifica mais os ecossistemas. Tem um filme chamado Cowspiracy. Enfim, quem quiser ver, é um filme bastante interessante. Muito dessa cena fala sobre a ODS 15, Vida sobre a Terra, foi feito no Brasil. O segredo está num documentário de um dos segredos, né? O filme examina os impactos da pecuária e da pesca na natureza e investiga como as organizações ambientais não lidam adequadamente com a questão. Agropecuária como principal causa de desmatamento. Esse aqui foi um slide que eu tive de uma aula de uma nutricionista vegetariana. E ela colocou assim: a produção de 1 quilo de proteína de carne bovina, comparada com a produção de 1 quilo de proteína de feijão, requer 18 vezes maior área de plantio, 10 vezes mais água, 12 vezes mais fertilizantes, 9 vezes mais combustíveis, 10 vezes mais pesticidas. E o pesticida, além de tudo, nós estamos falando de sustentabilidade. Boa parte dos dados são no Brasil, e ele é centrado em entrevistas e dados estatísticos. O aleitamento materno é considerado ecológico, não necessita de nada disso para que um bebê possa ser amamentado. Paz e justiça. Ela é consagrada, a amamentação, em acordos internacionais e convenções de direitos humanos. Tudo que você for ler sobre direitos humanos tem o direito de amamentar, que está na Constituição e está no ECA, que é no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele é um recurso natural. Aqui nós estamos falando de ter parcerias pelas metas. Preservar e melhorar a saúde, combater pobreza e desigualdade, melhorar a produtividade, empoderar mulheres, proteger a vida na terra e nos mares. Compartilhar a amamentação com parceiros é importante, e é importante que não haja conflito de interesse. Conflito de interesse é uma das questões que trabalham muito de forma sutil para a gente e interfere no marketing, que interfere diretamente nas questões de amamentação. Amamentar é um direito de mãe e bebê e não uma obrigação. Tem mães que não podem, ou não conseguem, ou não querem amamentar. Quando a gente fala de aleitamento materno, a gente aborda uma técnica que se chama aconselhamento. O aconselhamento é hoje muito visto no que é chamado de CNV, comunicação não violenta. E a comunicação não violenta, ela aborda 3 itens principais: escuta ativa, empatia, sem julgamento. A escuta ativa, tem outro ali, qualquer coisa eu pego. A escuta ativa significa eu escutar realmente, de fato, o que está sendo informado, o que está sendo dito. A empatia não é eu saber e sentir a dor do parto. Eu não preciso sentir a dor do parto para entender e sentir o que aquela mulher está sentindo naquele momento. O Cortella fala uma frase, fala um dado interessante, ele coloca assim: eu não posso falar de amamentação. Quem fala de amamentação é quem amamenta. Eu posso falar sobre amamentação. E eu só consigo falar sobre amamentação porque eu sentei aqui, olhei para uma mãe que estava amamentando e perguntei: e aí? Como é que você está? O que você está sentindo? Se tem dor, está errado. Vamos buscar uma forma, isso não poderia acontecer. Vamos tentar proteger isso. O que você sente? Eu sinto que eu tenho pouco leite, muito leite, enfim. Eu escutei essa mãe, entendi o que ela estava passando
e não julguei essa mãe. A partir daí, a gente consegue trabalhar em cima das possibilidades de correr a questão do direito da mãe que quer amamentar. Porque tem mãe que não quer amamentar. E também é um direito dela se for uma decisão informada. Ela precisa estar sabendo do que ela está falando. Alguém precisava ter dito tudo isso aqui para ela. Amamentar não é fácil, não é simples e parece que está deixando de ser natural. Quem tem a ideia de que amamentar é fácil, provavelmente não amamentou. Quem aqui amamentou? Foi facinho? Foi simples? E o pior é que hoje deixa de ser natural. E olha só, quando a gente fala a respeito da sustentabilidade, do marketing, da indústria, sabe quem escuta bem as mães e vai ouvir direitinho tudo o que elas têm para falar? A indústria. A indústria entra no Google e escreve assim: queixas das mães que amamentam. Primeira delas, falta de sono. É o sonho de toda mãe que começa a amamentar, dormir uma noite inteira. Uma. Se vier uma segunda, nossa, que bom, mas uma é um sonho. O que a indústria faz? Eles lançam uma fórmula que dão o nome de leite do sono com camomila. E uma mãe que está super sensibilizada naquele momento, ela olha e fala: ai, alguém pensou em mim, eu vou comprar isso e vou dar para o meu filho. E ele não dorme. Mas, apesar de não dormir, além de não dormir, eu ofereci uma fórmula, provavelmente numa mamadeira, numa situação que gera potencialmente o desmame. Onde tem mãe amamentando, tem pouco lucro da indústria. Onde tem muito lucro da indústria, tem pouca mãe amamentando. A missão é proteger, apoiar e promover o aleitamento materno para a mãe que desejar amamentar. E é esse o foco. Uma mãe tem a informação, o Google está repleto de informações, a gente fala bastante de aleitamento, a mãe analisa, vem para o pediatra e fala assim: eu quero ou eu não quero amamentar. E esse aqui sou eu. O que eu queria falar para vocês a respeito do aleitamento materno é perceber que ele transpassa por todas as ODSs. Ele pode ser uma grande ferramenta para utilização em todas as ODSs. Ela é uma ferramenta que pode ser responsável por sustentabilidade. E, lógico, a gente não faz isso sozinho. Amamentar é uma ação multifatorial. E, para isso, requer a ação de uma equipe multiprofissional. Ninguém é dono da amamentação, nenhum profissional. Grande protagonista da amamentação é a mãe. Quando a gente fala que a saúde é materno-infantil, ela não é por ordem alfabética, ela é por ordem de importância. Não tem infantil saudável se não tiver um materno saudável. Então, o foco da nossa atenção, a sustentabilidade do aleitamento materno ou da amamentação, dependem de uma mãe com saúde clínica, mental, física, social, econômica e todas as saúdes que você puder imaginar e favorecer essa mãe. E isso a gente vai conseguir sempre. Ou vamos mudar isso? Isso a gente nunca vai conseguir se a gente não estiver trabalhando em cima de conceitos de educação, de políticas públicas, mas políticas públicas direcionadas especificamente para a mulher. Então ela tem que ser feita por mulher.
É uma pena a gente comentar isso, mas é, né? E quando você olha na eleição, num país onde a maioria das pessoas são mulheres, e a gente tem 16% de representantes femininas em cargos na Câmara, no Senado, essa conta não fecha. Então é importante que cada um tenha o seu lugar de fala. Eu nunca vou falar de amamentação. Eu sempre posso falar sobre amamentação. E é isso que eu tenho feito e pretendo. Vocês me convidam de novo, eu falo ano que vem outra vez. Tá bom? Gente, obrigado.